Bom, falando de cordel, o próprio nome já é bem sugestivo, né? Quando a gente lê cordel, a gente lembra de quê? De corda. Então, ele recebe esse nome exatamente por isso, porque é um tipo de texto em que as pessoas produzem, tá? É da cultura popular, ele é escrito em folhas de papel e esses papéis eles são dispostos em varais, né, em cordas, para que as pessoas possam ler. Então daí o nome cordel. Essa explicação vem bem no início aí para vocês. O cordel é um tipo de literatura popular escrita em forma de versos e impressa em folhetos que ficam pendurados em cordas ou barbantes em feiras e ruas. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né, de ler um cordel. Existem cordéis muito elaborados, existem cordéis mais simples, existem alguns que são engraçados, existem cordéis que são críticas, existem cordéis sobre política. Então, o cordel ele não tem um assunto definido, tá? Só que ele faz parte da literatura popular. E ele é originário da tradição oral. O que é tradição oral? Falada, tá? Então, começou-se com os cordéis de forma oral, as pessoas falando, ok? Depois é que, né, isso foi passado para língua escrita e colocado nos folhetos que são colocados nos varais e que as pessoas vão ler. Então, vocês vão ter a oportunidade de ler no livro de vocês um cordel que é bem tranquilo de ser lido, tá? E que vai tratar do vendedor de ovos e a gente vai ver o que é que acontece com esse vendedor de ovos, tá? Então, aqui, ó, o vendedor de ovos. Um vendedor vendia ovos numa feira da usina. Numa época de São João, uma senhora granfina lhe encomendou ovos grandes que não tivessem ruína. Então, observando aí, ó, que a gente, essas duas palavras aqui, granfina e ruína, vocês vão ter explicação mais embaixo aí, tá? E a gente encontra dentro do cordel que algumas palavras que rimam, né? Igual granfina e ruína também estão rimando. Aí veio a explicação, ó, granfina é elegante, chique. Ovos que não tivessem ruína, quer dizer, ovo que não tivesse trincado, que não tivesse rachadura. E interessante vocês observarem no livro de vocês a ilustração, tá? Porque os cordéis são ilustrados assim. Não tem cor, eles são ilustrados geralmente em preto e branco, tá? E aí continua o nosso cordel. Desculpa aí, gente, ó. Computador tem disso, né? Nem sempre dá certo. Aí, continuando o nosso cordel, então. Ele carregou a égua com 2 pares de caixão e os ovos da mulher colocou no caldeirão e amontou-se na égua, levando o mesmo na mão. Então, ele colocou, né, as caixas aqui do lado. E esses caixões aqui, gente, não é caixão de morto não, tá? É caixão no sentido de caixa grande. E foi segurando os ovos na mão aqui, conforme a ilustração. E observa aí as rimas, ó, caixão, caldeirão, mão. Ao passar na linha férrea, o maquinista lhe avistou. Montado no meio da carga, o maquinista apitou, e com o apito da máquina, a égua se assustou. Aí já dá para imaginar o que vai acontecer, né? E na corda do apito, o maquinista pendurou-se. Com o apito estridente, a égua mais espantou-se, e o caldeirão com os ovos da mulher logo quebrou-se. O homem pulou da carga, logo a cangalha virou, e as 4 caixas de ovos de serra abaixo embolou. A égua vidrou os olhos e no momento endoidou. Observando, tá? Rimas aí que depois vocês vão precisar descobrir essas rimas. Seguindo. Correu da estrada afora com o pescoço levantado. O homem foi pegar ela, caiu dentro de um valado. A estrada virou lama, fedendo o ovo quebrado. Voltou o pobre para casa, com a roupa toda molhada, as caixas fedendo a ovos e a cangalha quebrada. E a égua findou a vida para sempre espantada. Tá? Então, uma história bem tranquila, né? Fácil de ser compreendida. Quem escreveu foi o José Francisco Borges. Tá? Isso foi retirado de um livro, né, que chama O Vendedor de Ovos, é o texto, e foi tirado do livro Histórias de Cordel para Crianças. E foi impresso lá em Pernambuco, tá? E essa história que a gente acabou de ler, esse cordelzinho, ele está lá na página 1 e 2 do livro, tá? Aqui também a gente sabe até a data em que o livro foi editado.
Logo à frente, vocês têm aí um pouquinho a respeito do escritor, né? Tem uma imagem dele e um pouquinho a respeito da vida dele, falando a respeito da biografia, né? Que biografia é um pouquinho da história. Aqui tem poucas coisas, mas com certeza, né, tem mais coisas a respeito. Então, lido o cordel, compreendido o cordel, vocês vão resolver as atividades referentes a ele, tá? As atividades são bem tranquilas, né? Eu fiz a leitura do cordel para poder explicar o que é um cordel. Então, quando a gente fala aqui de reunir em grupo, né? A gente não tem a condição de reunir em grupo, então nós vamos fazer as atividades escritas. E eu gostaria muito de comentar isso aqui no início, porque a maioria dos textos que a gente tem feito tem vindo a pergunta no início, querendo saber qual que é o assunto do texto, o que o texto trata, como que o texto se porta, e muitos têm errado isso, tá? Então, o vendedor de ovos, ele é um cordel. Aí vem perguntando, esse texto ele faz o quê? Ele narra em verso um acontecimento ou ele enumera características do povo nordestino? Aqui, em momento algum, ficou falando de povo nordestino, né? O cordel é uma literatura típica do Nordeste, mas o que esse cordel está fazendo para a gente? Ele está contando um fato, né? De uma pessoa que vendia ovos e, infelizmente, né, se atrapalhou tudo e teve problemas lá no meio. Então, de acordo com o texto, os ovos encomendados poderiam ser pequenos ou estar trincados. Por quê? Copie do texto o trecho que confirma, né? Desculpa, a sua resposta, tá? Então, os ovos dava para ser pequeno ou tá trincado? Sim ou não? E pede para você voltar lá no texto, tá? E copiar um pedaço que confirma a sua resposta. Por que eu parei nessa questão também? Porque muitos de vocês, quando pedem para voltar no texto, vocês estão colocando qualquer coisa. Então, voltando lá no texto, quando vai falar o tipo de ovos que a senhora encomendou para ele, o que a gente vai observar? Que ela fala o quê? Lhe encomendou ovos grandes que não tivessem ruína. Então, lá na primeira questão, podem ser ovos pequenos? Podem ser ovos trincados? Não. Por quê? Qual que é o pedaço do texto que vai comprovar para mim isso? Esse pedaço do texto. E quando fala de copiar um pedaço do texto, gente, é copiar mesmo, tá? É pegar e falar, ó, lhe encomendou ovos grandes que não tivessem ruína. Não é para inventar coisas. Quando fala que é para copiar um trecho, é para copiar um trecho, certo? Então, todas as demais questões aí vocês não terão dificuldade para poder resolver. São questões simples. Mas caso apareça alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram questionar, tá? Mandem um áudio, manda a questão digitada do jeito que você quiser, que eu vou te auxiliar com muito prazer, tá bom? Um abraço, até mais.